Dinheiro com atitude no ar, aqui no Investidor em Foco dessa quarta-feira, dia 8 de setembro. Nosso quadro de toda quarta, que hoje vai falar da relação com o dinheiro, mas de um assunto muito sério, que é violência patrimonial. E aqui para esse papo, é claro, tem a Ana Leone, tem a Juliana Ranciaro. A gente vai ter uma conversa de um assunto mais duro, mas de um assunto muito necessário, né, meninas? Bem-vindas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está ouvindo a gente em qualquer horário. O assunto é bem sério mesmo, mas acho que a gente vai fazer um papo bem franco sobre ele para ajudar muitas mulheres a identificar o que isso significa. Oi, gente, bom dia. Acho que realmente o assunto é mais delicado hoje, mas eu acho que tem uma importância muito grande, assim, trazer esse tipo de assunto para debate, para a gente conversar aqui um pouquinho. Acho que tem a possibilidade de ajudar muita gente. É verdade. Bom, cada vez mais a sociedade tem despertado para essa realidade muito dura que a gente acabou de comentar, que é a violência contra a mulher. Eu fui buscar alguns dados do Conselho Nacional de Justiça e só no ano passado foram registrados 213 mil boletins de ocorrência por violência doméstica física contra mulheres no Brasil. Afinal, a violência física ela é a mais denunciada para os órgãos de justiça geralmente, né? E a Lei Maria da Penha considera algumas formas de violência contra a mulher, além da física que eu mencionei. Uma delas é a violência patrimonial. E será que as pessoas estão familiarizadas com esse termo, já que ele é, talvez, menos abordado que quando se fala na questão física e psicológica? Aí a gente foi no perfil do Dinheiro com Atitude, a Ana colocou lá pra gente uma enquete, para entender o que as pessoas que acompanham o que a gente está fazendo aqui têm sobre esse tema de percepção. Na pergunta se já ouviram falar em violência patrimonial, 64% disse que não, que nunca ouviu falar nesse assunto. Daqueles que conhecem o assunto, 84% disse que nunca sofreu pessoalmente aquilo e 68% conhece alguém que tenha sofrido algum caso dentro de casa de violência patrimonial. Vocês, meninas, conhecem alguém? Ana, eu sei que conhece. Pois é, eu tenho duas histórias, assim, né, que acho que mostra também um pouco duas faces desse problema que muitas mulheres enfrentam. Uma é aquele caso mais clássico, que às vezes nem tem a violência, não existe a violência física, não tem a violência moral. Eu vou explicar os conceitos do que a Lei Maria da Penha engloba, né, o que tem contido na lei, mas é uma dependência que gera uma falta de opção, uma falta de escolha. Então, é uma pessoa que já não está mais feliz no casamento, ela certamente optaria por outro caminho, se ela conseguisse, porque também tem aquela sensação de retrocesso, de ter que sair do casamento, sem ter as condições financeiras que pode ter, sem ter uma renda que casa dos pais, muitas vezes. Ela já saiu da casa dos pais há bastante tempo. Então, isso mostra que, apesar de não existir a violência, não existir o assédio moral ou a violência patrimonial, assim como a gente vai detalhar aqui, existe uma falta de opção. Então, o fato dela não ter uma renda que permita ela ter uma escolha diferente, ela acaba tendo uma vida mais infeliz. E uma outra história também já é curiosa. A mulher, ela decidiu romper a relação, ela se separou do marido, ela resolveu, inclusive, abrir mão de boa parte dos bens do qual ela tinha direito, porque ela queria realmente resolver e seguir o próprio caminho. Porém, como ela, por escolher o próprio caminho, ela tem uma renda muito menor, ela tem ainda um controle do ex-marido com as despesas dos filhos, não dela. Então, o marido usa do poder econômico dele para controlar as decisões que ela tem. E quer queira ou não, mesmo que as decisões sejam para os filhos, é uma submissão do qual ela tem que ficar lá explicando todos os detalhes, tudo que ela gastou com os filhos, tudo é questionado. Muitas vezes ela quer trazer os filhos mais para o padrão de renda que ela tem, ela não consegue porque o ex-marido não admite. Então, enfim, o controle financeiro existe, apesar dela ter
decidido sair daquilo e viver uma vida mais simples, ela ainda tem essa submissão. Então, aqui eu acho que são contextos bem diferentes para a gente entender que, às vezes, esse controle financeiro que vem da violência patrimonial, ele pode acontecer de várias formas. Perfeito. Eu, assim, até fiquei pensando um pouco para ver se eu tinha realmente algum caso, assim. Tenho, sim, uma colega, eu não sei se eu posso, até estava pensando se eu posso chamar de violência patrimonial, se enquadra nisso, mas é uma pessoa que trabalha, ganha seu próprio dinheiro, inclusive tem um trabalho bacana, assim, ganha bem, mas que quem controla isso, quem controla o orçamento dela é o noivo dela, no caso. Assim, o que eu sei da história é que é por uma questão de um deslize que houve no passado, mas isso acontece ainda hoje, assim, ela tem que reportar para ele tudo que ela quer gastar, e, enfim, seja com qualquer item. Eu estava lembrando aqui de uma situação bem parecida com essa, Ju, e a pessoa, no fim das contas, ela acabou conseguindo se desvencilhar da relação que ela era. A relação ela era abusiva em uma série de fatores, assim. Mas pensando nessa ótica da violência patrimonial, existia um acordo do casal para que ela cuidasse dos filhos por um tempo, eles eram crianças na época, e ele continuasse trabalhando fora, e o salário da família vinha dele. Foi previamente acordado, tá tudo bem até então, quando é previamente acordado, né? Só que aquela situação virou uma espécie de abuso no momento em que qualquer coisa que ela precisasse fazer, que precisasse de dinheiro, ela tinha que pedir o dinheiro para ele, porque ela não tinha acesso ao dinheiro, nunca. Então, ela não sabia o que acontecia com o dinheiro da família, e para qualquer tipo de despesa que surgisse, que não fossem os boletos, que tem que se pagar sempre, ela precisava pedir autorização e explicar e dar conta daquele dinheiro para o esposo, porque ele controlava tudo, apesar deles terem feito um acordo. Então, essa situação é um pouco semelhante, assim, e acredito que seja mais comum do que a gente imagina, né, meninas? Não, e você sabia que me veio uma outra história que acho que vale, porque é o que você trouxe, acho que é um ponto importante também. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa uma vez, e ela me perguntou, né, mas, e como é que era? Porque ela estava ali, né, num momento profissional em que ela tinha perdido a atração, né, desse momento profissional, porque ela também tinha feito um acordo com o marido lá atrás, e eles tinham decidido o seguinte: olha, quem ganha mais, quem consegue trazer mais dinheiro para dentro de casa, era ele. Então, ela resolveu dar um freio, uma desacelerada na carreira dela, para ela incentivar, né, a carreira do marido, etc., e até hoje ela não conseguiu recuperar isso. Então, o que aconteceu é que, obviamente, eles até nem têm uma questão, né, de violência ali, ou de submissão financeira, mas foi muito curioso porque ela me perguntou, ela falou assim, mas como é que você faz, né? Como é que você fez? Porque eu falei, olha, quando eu casei, eu também, né, meu marido estava super bem empregado, eu estava ali fazendo uma mudança profissional, porque eu tinha ficado fora do mercado financeiro e queria voltar, enfim, não vou me alongar aqui. Mas a gente decidiu desde o começo ser uma coisa muito dividida, muito meio a meio. Ela falou assim, mas como assim? Porque eu falei, olha, me apertou muito na época, né? Porque a gente acabava tendo que viver muito mais como eu podia, porque era mais apertado ali no orçamento. Ela falou assim, nossa, mas você tomou essa decisão? Eu falei, porque senão até hoje eu ganharia na mesma proporção, né? Então, se não fosse uma coisa que entrasse no meio a meio ali desde o começo, acho que ficaria para trás, como a gente vai ver alguns números aqui que acabam acontecendo. Então, isso aqui também só para dizer que, às vezes, é uma opção, é um acordo, nesse caso, é um acordo que deu certo, mas ela hoje olha para a carreira e vê o quanto de potencial ela poderia ter aproveitado, mas por conta deste combinado lá atrás, teve esse descasamento, que hoje ela olha com uma certa, né, poxa, deveria ter pensado um pouco diferente. Ana, até para esclarecer, eu tive dúvidas sobre o termo, né, se encaixava nesse caso que eu conhecia. Vamos explicar isso a partir da lei, então, o que significa? Legal, eu fui pesquisar bem, né, sobre a lei, até eu assisti vários vídeos, é muito interessante, de fato, a Maria da Penha é uma mulher bastante inspiradora, e ela virou uma militante, nesse caso, de violência contra a mulher.
E a definição da violência, que aparece a violência patrimonial, ela aparece no artigo 5º da Lei Maria da Penha, é uma lei que teve o nome dela justamente para lembrar do acontecido e de ser, de fato, da gente dar uma identidade, uma cara para uma coisa que acontece com muitas mulheres. Então, ela foi sancionada em 2006, essa lei, e ela trata de diversas violências contra a mulher. A primeira é a física, que ela é a mais evidente. Como você trouxe, Rê, na abertura, mostra, né, que ela é a violência mais denunciada, é a violência mais visível, ela é mais presenciada, porque é muito, né, aparente. Depois a gente tem a violência psicológica, que, segundo a lei, ela é entendida como qualquer conduta que venha causar dano emocional ou diminuição da autoestima, ou que prejudique a mulher ou perturbe o seu pleno desenvolvimento. Então, está muito ali voltada para essa coisa psicológica e moral. Depois a gente tem a violência sexual, que também, infelizmente, é uma realidade para muitas mulheres, e a lei ela descreve isso claramente, que é qualquer tipo de ato que seja sem o consentimento. Depois existe a violência moral, que é muito interessante, porque é diferente da psicológica, ela está muito mais relacionada à reputação da mulher, então qualquer coisa que configure calúnia, difamação ou injúria é uma violência moral e que está explícita na lei também. E tem a quinta, que é a violência patrimonial, e que aí eu vou ler exatamente como a lei diz, que ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, distribuição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, é assim que a lei define as diferentes formas de violência na mulher. Então, vocês percebem que a patrimonial, ela tem muito até relacionado com os bens, com alguns bens que não necessariamente em espécie, mas muitas mulheres têm os documentos retidos, no caso até quando a gente está falando de tráfico de mulheres, a gente está falando de várias violências juntas, né? E a patrimonial também está ali, porque ela e aí no caso da violência sexual, isso também é do uso do corpo para qualquer tipo de uso que não seja consentido. Então, no fim, essas coisas elas são interligadas, mas é assim que a lei define essas diferentes formas de violência. E a partir disso que você trouxe, Ana, fica muito claro que não é só da violência física que se fala quando está se falando em violência doméstica contra a mulher, né? Tem muitas situações que, às vezes, elas acabam antecedendo o ato em si da violência física, né? E talvez sejam um pouco mais difíceis de serem percebidas, como alguns dos casos que a gente trouxe de violência patrimonial, né? De repente, a pessoa está inserida num contexto que pode até estar longe de uma violência física, mas ela tem tido os seus direitos violados de tantas maneiras que talvez a violência física venha até a ser uma consequência daquilo, né? E acho que a gente até já abordou muito isso, né? Essa questão também de que o dinheiro, ele é uma forma de poder, ele é uma forma de influência. E se essa influência não é bem cuidada, ou se ela também não é percebida num momento exato, a gente fica realmente mais refém a ela. Então, por isso que os pequenos sinais a gente precisa ficar atentas a eles. Gente, então, assim, infelizmente, a violência patrimonial também tem um pouco de influência na nossa cultura, né, Ana? Por isso que é tão importante, talvez, a gente estar atento ao nosso orçamento, aos nossos bens, aos nossos investimentos, para que a gente também consiga ser um agente de transformação dessa cultura, certo? Tem alguns aspectos importantes quando a gente está falando dessa herança, né, que a gente traz. O primeiro, que acho que é importante eu vou destacar dois aqui. O primeiro, para a gente refletir, de fato, é essa herança cultural que a gente tem de que o homem deve ser provedor. E aí, gente, até vale fazer uma ressalva aqui, né? Isso também é um peso para o homem, porque ele, né, foi criado ali com este papel, e a gente também entendeu que é assim que deveria funcionar. Então, existe aí esse traço cultural que eu acho que traz um pouco
desemboca um pouco nessa questão que a gente está discutindo, e o outro é econômico, tá? Que eu acho que vale o nosso destaque aqui, porque é a nossa praia, inclusive. Eu até já escrevi um artigo sobre isso, que eu trago alguns dados que mostram, assim, eu fiz até uma analogia, que numa maratona financeira, as mulheres, elas largam no pelotão de trás. Então, se a gente der uma olhada aqui em alguns números, o IBGE mostra, assim, que mais de 71% dos homens estão no mercado de trabalho contra 53% das mulheres. Então, aí a gente já vê uma diferença de 20 pontos, que representam muitas mulheres fora do ambiente de trabalho. Depois, se a gente olhar o nível de desemprego entre as mulheres, também é maior, é de 14% versus, em média, aí, 10% dos homens. E um outro aspecto também é que as mulheres, elas estão comandando mais os lares. Então, atualmente, quase 45% das mulheres estão à frente dos lares brasileiros. E quando a gente olha a renda média da mulher, ela é 27% inferior ao do universo masculino. Então, a gente tem aí questões bem objetivas. A gente está menos no mercado de trabalho, a gente tem um índice de desemprego maior, a gente está cada vez mais sendo a principal fonte de renda dentro de casa e ganhando bem menos que os homens, aí uma média de 27%. E aí, quando a gente olha para os números de investimento, tem a pesquisa Raio-X de Investidor da Ambima, mostra que 46% das mulheres das classes A, B e C, que são casadas ou estão em alguma união estável, não tem investimento. Então, ou seja, só 46% das mulheres têm um pé de meia. A outra metade aí dessa amostra não possui nenhum investimento financeiro. Então, isso também é um dado para se preocupar. Então, a gente está falando que uma maioria de mulheres não tem uma reserva financeira. Então, essas mulheres, elas acabam ficando... deixa eu só refazer os números aqui. Que 48% das mulheres têm algum tipo de investimento e 52% não tem esse pé de meia. Então, imagina só, se a gente está pegando essa maioria dessas mulheres que estão aí em alguma relação abusiva, elas ganham menos, elas têm que enfrentar um desemprego maior, elas estão menos inseridas no mercado de trabalho e elas não têm um pé de meia. Então, elas acabam tendo que se submeter a uma relação que, se elas sofrem ali algum tipo de abuso, elas vão ter que ficar ali porque elas ficam sem opção. Então, às vezes, não é uma questão só de violência patrimonial propriamente dita, como a gente falou e trouxe em alguns relatos aqui, mas uma submissão por conta dessa herança cultural, de que o homem deve cuidar desses assuntos ligados às finanças, a mulher acaba não pensando muito nisso, não fazem o seu próprio pé de meia, não conquistam a sua própria independência e acabam tendo que ficar mais imersas nessas relações sem ter a opção de sair delas. Então, o quadro é importante quando a gente olha. Tem uma questão da nossa sociedade que ainda diz que o homem que tem que trazer o arroz e feijão para dentro de casa. A mulher não se interessa ou ela não se insere nesse mundo financeiro, porque nos disseram que isso é assunto para os homens, elas terceirizam isso para o pai, para o marido, enfim. Então, a gente, quando olha o quadro como um todo, é um quadro bastante desafiador e que abre espaço para que a violência patrimonial venha a acontecer. Você trouxe alguns pontos que eu acho bastante ilustrativos do quanto a nossa sociedade acolhe pouco esse tipo de situação. Porque, por exemplo, quando a gente diz que é uma questão cultural, uma herança cultural, isso não é uma justificativa, é simplesmente uma constatação, né? Existe ainda uma cultura que empodera o homem em relação à mulher, em relação ao dinheiro e outras coisas da vida. Algumas pessoas relacionam isso a um machismo estrutural, talvez, mas a mulher se ver sem opção, como o exemplo que você trouxe, Ana, isso é muito cruel, porque ela tem opção, mas talvez ela não se sinta acolhida a ponto de poder usar a opção que ela tem, que é deixar uma relação em que ela sofre um abuso patrimonial ou um abuso físico ou qualquer tipo de violação do seu direito, né? Então, quando a gente vê
que esses dados, que as mulheres elas permanecem em relações em que elas se sentem ainda oprimidas ou sofrem algum tipo de abuso, porque se veem sem opção, mostra mais ainda a crueldade da situação que a gente tem e o quanto é necessário um acolhimento para que a mulher veja que sim, eu posso sair dessa, mesmo que eu não tenha um tostão furado, né? Porque de repente não fui eu que trabalhei, foi o marido, porque eu fiquei cuidando do resto da nossa vida, né? E isso é uma coisa que sensibiliza bastante, você tem toda a razão com essa questão do acolhimento, porque às vezes ainda sobra essa carga, né, da mulher que toma coragem de decidir por seguir o caminho sem um tostão furado no bolso, ela ainda traz né, embaixo da asa os filhos, e ainda fala, mas como que você fez isso? Como que você submeteu seus filhos a isso? Mas a gente não sabe o que acontece ali, né, nas quatro paredes. Acho que o alerta que a gente está trazendo e sendo vocal nessa temática, que é uma temática, como a gente falou desde o começo, que é super sensível, é para que as mulheres percebam os pequenos sinais de que aí tudo que a gente fala, né, há tanto tempo aqui, é que cria a sua própria independência financeira e se interesse pelos assuntos da família. Então, você pode... Aí você vai ficar casado 50 anos, ok, mas tome o pé da situação, entenda, porque a gente tem também muitos casos de pessoas que não têm, né, não sofrem nenhum tipo de violência, mas até a própria longevidade feminina faz com que muitas mulheres na fase madura, né, depois de 60, 70 anos, elas fiquem viúvas e elas não têm a menor noção da vida financeira porque elas nunca participaram daquilo. Então, eu acho que a participação, você se interessar, você entrar ali de igual para igual, não importa quais papéis que vocês definiram que vão ter aquela família, muitos é a mulher que fala assim, ó, você fica aqui, marido, cuidando da casa, porque eu vou ali cuidar de trazer o arroz e feijão para dentro da casa. Então, não importa quais sejam esses combinados, mas que sejam combinados que possam ser discutidos abertamente, que tenham uma participação equânime dos dois, para que minimize a probabilidade de acontecer, de fato, uma violência patrimonial em algum momento, mesmo que não haja a presença das outras violências dentro daquela casa. Bom, aproveitando que você falou em sinais, Ana, o que a gente quer também é trazer essa nossa preocupação e o alerta que serve para todas nós, né, que estamos aqui, para todas que estão acompanhando esse nosso conteúdo. Como a gente previne? Tem sinais que a gente pode observar ao longo do tempo, de uma relação, esteja ela no começo ou seja ela mais madura, que nos alerte para isso? Olha, tem sim. Acho que a gente separou aqui um elenco de algumas dicas que podem ser importantes. Até a gente já falou aqui também, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, sobre a infidelidade financeira. Muitas vezes ela acontece porque a gente também não quer ter aquele desprazer que muitos consideram de discutir abertamente essas questões financeiras. Então, muitas vezes os casais também se distanciam desse diálogo porque há um julgamento, né, sobre a decisão financeira do outro. Então, isso também acho que vale até uma pauta da gente falar sobre aqui sobre isso de uma maneira mais aprofundada. Mas as dicas, primeiro, ficar atento aos pequenos sinais. Tudo começa de uma forma muito sutil. Como eu falei para vocês, eu pesquisei bastante sobre essa pauta, assisti vários vídeos de mulheres, né, de depoimentos, assim, de violência, todas falam, se tem um ponto comum da narrativa, é que tudo começa com pequenas coisas de uma maneira muito sutil. Então, preste atenção nos detalhes, né? É isso, há um questionamento daquilo que você está comprando, ou é um julgamento exacerbado de uma decisão financeira que você teve, ou você está se sentindo fora de alguma decisão financeira da família. Então, preste atenção nos pequenos detalhes. O segundo é se intere dos assuntos financeiros desde o início da relação, como eu falei. Então, defina os seus próprios objetivos e deixe isso claro. A gente falou, né, lembra do exercício da mentoria, que a gente falou dos meus, dos seus e dos nossos sonhos? Sim, às vezes a gente sim. não coloca na mesa os nossos objetivos, aquilo que a gente quer, aquilo que é prioridade, e aí a gente acaba guardando isso em alguma gaveta e uma hora a gente vai ter que abrir a gaveta para limpar e pode ser tarde demais. Então, deixa claro quais são os seus limites, o que você quer, como é que você imagina e pensa o dinheiro, de que forma você pensa nisso,
que eu acho que é uma coisa importante, se inteirar do que está acontecendo para que você não seja surpreendida e consiga identificar os pequenos detalhes. A outra coisa é se preocupar em ter a sua própria independência financeira e busca ter autonomia para tomar as decisões. Isso é uma coisa importante. Ok, que você está ali numa relação, seja ela qual for, às vezes nem é uma relação de convívio, né? Às vezes são namorados que praticam esse tipo de violência, pessoas que nem vivem na própria casa. Então, tenha a sua própria independência financeira, aquilo que vai permitir te ter, que você tenha a escolha de poder estar naquela relação porque você quer, não porque você precisa, e buscar ter autonomia para tomar as decisões financeiras, é você saber o que destino que você quer dar o seu dinheiro, você saber como investir a partir dos seus próprios interesses e objetivos, isso é uma coisa importante. E outra, se intere dos seus direitos antes que a relação já não dê mais espaço para isso. Então, muitos casais também esperam para discutir isso, só no momento de separação. Eu fiz um vídeo esses dias aqui no meu Instagram, no Dinheiro com Atitude, falando sobre isso, que muitos casais acabam se separando, uns abrindo mão de tudo, outros brigando por nada, o quanto isso é difícil. Então, conseguir discutir isso abertamente só nesse momento em que outras questões tantas já precisam ser resolvidas, é mais um desgaste. Então, entenda quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como é que você quer que eles sejam, preste atenção neles para que você consiga fazê-los valer no momento em que isso for necessário. Mas o quanto mais preventivo, melhor. Então, essas são algumas dicas, mas os pequenos sinais, talvez, olha, a primeira dica já teria sido a suficiente, porque as coisas começam de uma maneira muito sutil. Mas nunca é demais reforçar, né, Ana? É importante. As pessoas se identificam a partir dessa representatividade também, né? Quando elas se informam pelo assunto, e talvez é isso que desperta nelas a atenção para alguma coisa que talvez elas não tenham percebido que estava errado e tá, né? Então, acho que sempre é bom reforçar, né, meninas? Sim, com certeza. Muito bom, gente. Foi um prazer mais esse episódio com vocês. Nosso Dinheiro com Atitude de toda quarta, que não é mais mentoria, mas continua sendo toda quarta aqui no Investidor em Foco. A gente se encontra na semana que vem, então, meninas. Obrigada, ansiosas. Vamos ver qual vai ser o tema. Vamos trazer um teminha mais leve. Vamos. Para balancear um pouquinho. Um cada um, vai, mas porque dinheiro é assunto sério, né? Vamos sim, combinadíssimo. Então a gente sério, mas não precisa ser chato. Olha lá. Gostei. Mas não precisa ser sempre duro como o de hoje. A gente pode fazer um equilíbrio desses assuntos também. Então vamos pensar numa coisinha mais leve para a semana que vem. Mas vocês duas, a gente se encontra de novo aqui no mesmo bate-encontro na quarta-feira que vem. Combinado. Até mais, meninas, e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio com a gente, transmitido ao vivo, inclusive, e obrigada pela audiência de vocês. Encontramos vocês na próxima quarta para o próximo Dinheiro com Atitude, e nessa quinta tem episódio novo também aqui no Investidor em Foco. Até lá! Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!